Muito bem, irmãos. Dia Internacional da Mulher, bem falado, bem divulgado, mas queremos lembrar aos irmãos que foi oficializado, os irmãos já devem ter visto isto, pelas Nações Unidas na década de 1970. É uma data que simboliza a luta das mulheres, primeiro pela reivindicação da igualdade salarial, não é? Então essa luta da igualdade salarial está desde 1970 e glória a Deus que já está tudo certo agora, né? Continua talvez da mesma forma, pelo que temos ouvido aí, mas atualmente simboliza também não apenas contra desigualdades salariais e discriminação, mas também agora contra o machismo e a violência. Então é uma data reservada para agradecer, e devemos agradecer a contribuição, né, inestimável das mulheres em todos os campos da vida. Então nós reconhecemos isso. Deus reconheceu e colocou ao lado do homem, não é, uma mulher que o ajudasse, uma mulher que estivesse ao seu lado para ajudá-lo. E glórias a Deus que temos estas mulheres que são ajudadoras, são guerreiras, são lutadoras. Então, glórias a Deus por todas as mulheres. Então, essa igualdade, esses direitos e deveres, não é uma luta constante, e com certeza nós temos que estar louvando a Deus, temos que estar ensinando, temos que estar divulgando a palavra de Deus, vendo na palavra de Deus aquilo que Deus fala sobre as mulheres, e as mulheres que foram guerreiras, as mulheres que Deus usou, as mulheres que Deus tem usado, as mulheres que Jesus tinha no seu ministério, que estavam ajudando. O apóstolo Paulo também, às vezes a gente fala que ele era para ficar calada, tal, né? Mas não era ficar calado, é para não falar bobagem. O sentido é esse, né? Não sei se elas falavam muita bobagem, falavam muita besteira, né? Não sei como é que é isso, né? Então era para ter cuidado no falar, não é para estar calada, né? Mas sabe, irmãos, eu não sei se eu já falei isso aqui, não é? E eu fui para uma igreja para ser, acho que eu já falei, mas vou falar de novo, né? Para ser pastor interino. E a primeira pergunta que as mulheres fizeram para mim: pastor, nós podemos ir aí na frente cantar? Nós podemos ir na frente falar? Isso em 2021, 2022, entendeu, irmãos? Tinha um pastor que saiu de lá, né? Desculpa aí se ele estiver ouvindo, né? Mas é isso aí, acontece. Acho que ainda hoje isso existe, né? Acho que ainda existe. Eu não fiz pesquisa, nada, mas deve existir aí algumas coisas aí de discriminação. Então, nós devemos estar agradecendo a Deus, não é? Pelas pessoas que estão diminuindo, não é? Com certeza, o número de pessoas, ou de homens, podemos dizer homens, né? Que estão discriminando as mulheres, violência e outras coisas, mas já são minoria, e devemos estar orando a Deus, e vou repetir de novo, trazendo a palavra de Deus na vida das pessoas, porque a palavra de Deus diz, não é, que em Jesus não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher, não é? Todos Jesus abençoa da mesma maneira. Então, que a mulher, sabemos que ela sempre faz isso, e hoje ela administra, lidera, negocia, cria, legisla, não é? É policial, é advogada, em todas as áreas da vida, não é? Elas estão aí trabalhando. Então, não esquecendo também do lar, que é importante, e isso também é não é algo que também é conversado sempre, mas que os homens, os maridos, os filhos, homens também continuem, e sabemos que muitos ajudam na casa. Uns não aprenderam e talvez está mais difícil, não é? Mas alguns estão ajudando. Eu ouvi uma notícia que
os homens que mais ajudam as mulheres estão na Finlândia. Então, vocês procurem um homem finlandês, né, que vai ajudar bem, né, você, mulher. Mas nós vamos ler nesta manhã o texto na palavra de Deus em Marcos capítulo 5, versos de 25 a 34. Marcos 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Verso 30. Jesus, reconhecendo rapidamente ou imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo a multidão e que o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vai em paz e fique livre desse mal. Amém, irmãos? Aqui nós temos a situação de uma mulher doente, e a sua doença, não é, era tratada como uma imundície, e ela era rejeitada pelas pessoas, era uma doença crônica, e podemos ver aqui, nessa situação de discriminação, nessa situação de opressão, nessa situação de como o judaísmo tratava as mulheres, e daqui a pouco vamos ver. Então era uma discriminação muito grande na religião judaica. Se os irmãos estudarem, os irmãos poderão ver. Tinha uma oração que os homens faziam de manhã, agradecendo por não ter nascido mulher, e depois eles ampliaram: e não ter nascido para ser escravo. É verdade isso, e tem outras discriminações. A mulher era o último item no inventário dos bens que o homem possuía. Isso estava lá na lei judaica, nos costumes judaicos. Ela não tinha direito à herança. O marido podia destituí-la, pedir divórcio. Ela não podia, mas ele podia descartar a mulher, e muito mais discriminação. Então nesta manhã falamos, e a Bíblia nos traz esse texto para nós pensarmos sobre isso. Mas o importante aqui, é claro que a mulher é o destaque, mas o destaque maior é a atitude de Jesus. Jesus veio para salvar os oprimidos, para os pobres, para aqueles que sofriam opressão. Então esse texto mostra a atitude de Jesus, como Jesus está pronto, como Jesus está à disposição, como Jesus entende a situação de qualquer pessoa. E nesse texto, devido a toda essa discriminação e toda essa cultura judaica e toda essa legislação judaica, e o que o religioso judaico fazia contra a mulher, para Jesus dar os destaques da importância da mulher. Esse texto é para
para isso, para mostrar para os judeus, para mostrar para os religiosos judeus que não existe discriminação e não pode discriminar a mulher. No templo também tinha o lugar das mulheres, era um lugar mais afastadinho, era um lugar que tinha só, acho que era uma porta ou duas, elas ficavam lá espiando o que acontecia. Na sinagoga ela não tinha palavra, então era uma situação muito constrangedora para as mulheres. Então é nesse sentido que nós devemos estar lembrando nesta manhã, para você e eu também lembrarmos do valor que Jesus dá, que a palavra de Deus dá, que Jesus Cristo está confirmando que veio para todas as pessoas, para todas as pessoas. Então é nesse sentido. Então não havia tantas soluções como hoje, e as consequências eram mais graves na enfermidade desta mulher. Não existia cirurgia para deter o sangramento, e ela não podia mesmo esconder do mundo a sua condição, porque sua religião, ou mostrar para o mundo, porque sua religião exigia que ela se afastasse dos cultos ou das pessoas quando estivesse nesta situação. Pior ainda, ela não podia tocar em ninguém ou ser tocada, e se alguém tocasse também seria considerado imundo. Então era uma situação muito triste. As mulheres já eram discriminadas. Eu não sei como é a situação hoje, não vi nenhuma estatística, mas muitas ainda são, podemos dizer assim, maltratadas, e podemos ouvir estas coisas. Mas também não havia esse relacionamento na situação dela, nada de beijo, nada de abraço, nada de aperto de mão. Se ela tivesse um diário, ela teria escrito quantos dias? 12 vezes 365, eu acrescentei mais 4 dias de ano bissexto, não sei se tinha lá bissexto lá no calendário, nessa época, então ela teria escrito 4.383 vezes no seu diário, não sei se ela escreveria querido diário, querido diário, mais um dia de sangue, mais um dia enferma, mais um dia sem solução, mais um dia e esse pesadelo. Quantas pessoas assim, ou quantas mulheres podem ainda estar fazendo diários, que não são assim tão otimistas, mas de lamúrias diante do Senhor, de esperança. Então, se considerarmos a época, como eu já falei, muito preconceito contra a mulher. Como se não bastasse ter nascido mulher, ela ainda estava doente, e com aquelas coisas de mulher. A doença dela era aquelas, é coisa de mulher isso aí, Eu ainda não sei como é que é isso, nós homens, nem imagino o que é isso, Então, Então era nessa situação, 12 anos sem consultas médicas, não melhorou nada, além de ficar sem dinheiro, mas ficou no sofrimento, e piorava cada vez mais. Então ela estava desanimada, ela estava triste, ela não sabia o que fazer. Talvez as pessoas ficassem questionando, eu não sei se hoje questionam ou não, quando uma mulher tem as suas reclamações, quando a mulher tem brincam com a dor de cabeça da mulher, Hoje eu estou com dor de cabeça, Então tem muitas piadas, muitas conversas sobre isso, Então, quando não há cura, as pessoas às vezes culpam o paciente, já demos os remédios, já fizemos tudo, isso aí é da sua cabeça, Isso é problema seu, é de cabeça, Então, são seus nervos, Essa mulher é muito nervosa, é muito atrapalhada, Não sei como o que algumas aqui ouviram. Espero que não tenham nunca ouvido estas coisas, as mulheres aqui presentes. Nenhum falou, porque você é mulher, você é muito cheio de mimimi, e não sei o quê, e vai falando, Então é muito psicológico, e às vezes eu costumo cair nessa, A mulher fica reclamando muito, fala, é muito da sua cabeça esse negócio, Passa para lá, não é nada disso, não é doença nenhuma, você está querendo chamar minha atenção, Então essas coisas existem, E assim vai tocando, mas aquela mulher tornou-se intocável. Aí começa o processo de isolamento.
um envelhecimento precoce, uma fisionomia precoce. De acordo com o pensamento da época, e talvez, não sei se isso mudou, talvez tenha mudado para a glória de Deus, mulher era para fazer sexo, ter filhos e trabalhar, e ser obediente aos homens, praticamente só deveres e nenhum direito. Mas aquela mulher precisava de um toque humano, de um toque carinhoso, de um olhar de compaixão, de um olhar de atenção. Mas ela passou a ser ignorada, como se fosse parte só de um cenário e não fosse uma alma viva. E o seu coração com certeza começou a encolher-se. Isolamento fazia parte do seu dia a dia. Ela aprendeu a ter cuidado, evitando olhar para as pessoas para não ser humilhada, andando cabisbaixa, andando meio escondida, como diz por aí, andando de soslaio. Mas essa história tem um final feliz, e pela fé em Jesus Cristo, aqueles que se encontram com Jesus têm um final feliz, têm um final de paz, têm um descanso para a sua alma, têm a certeza da bondade do Senhor, têm a certeza do carinho de Deus, têm a certeza da vida que será transformada em Jesus. Por isso precisamos continuar a pregar o Evangelho, por isso precisamos fazer com que as pessoas tenham esta fé, o desejo de ter Jesus Cristo na sua vida, Jesus Cristo no seu coração, o Jesus que transforma, que é o tema dos batistas na evangelização, Jesus que transforma, ou Jesus Cristo, como teve uma campanha há muito tempo atrás, Jesus Cristo, a única esperança, a única esperança. E a fé vem com certeza, hoje, vem pelo ouvir e ouvir falar de Jesus, vem pela atitude de pessoas que têm Jesus no seu coração, pessoas que foram transformadas, pessoas que entendem que precisam distribuir ou ter o comportamento desse amor fraternal, desse amor que não quer nada em troca. Esse é o amor de Jesus, e você e eu e todos nós devemos ter esta certeza. E às vezes não só os homens discriminam as mulheres, mas algumas mulheres, e temos visto ainda hoje, né, essa situação, não é, de mulheres com mais poder que fazem das suas, né, fazem das empregadas ou fazem daquelas que trabalham para ela verdadeiras escravas, verdadeiras escravas. Então temos que pensar e continuar pensando sobre isso. Então, dentre as curas narradas na Bíblia, esta pode ser uma, dependendo do ponto de vista, né, ou para mim, de umas mais emocionantes. Não somente porque se trata de uma mulher discriminada, mas também porque, tendo sido recebida por Jesus, não é, e tendo a atenção da cura, ela voltou, como podemos dizer por aí, não sei se ainda usa essa expressão, ela voltou a ser gente, a ser gente. Então, mulheres, tenham fé em Jesus. Todos nós devemos ter, mas as mulheres continuam tendo e que tenham a fé em Jesus, a fé em Jesus. Então, Jesus demonstrou claramente que as mulheres não são importantes porque são bonitas, ou porque são bonitas, ou são jovens, ou são saudáveis, não é? Para Jesus, as mulheres são pessoas que devem ser amadas. Não importa, não é, o seu tipo físico, não importa o seu jeito, não importa o seu cabelo, não importa o seu rosto, não importa a cor da pele, mas são pessoas importantes. E quando eu falo isso, eu estou lembrando, quero lembrar de novo, o contexto daquela época, mas que em muitos países, e talvez em algumas situações, mesmo no nosso país, não tenham mudado algumas situações. Mas ela estava doente, ela encontrou Jesus, ela tocou em Jesus,
ela foi curada. Então essa mulher se dirigiu a Jesus. A palavra de Deus diz que ela, não é, tinha ouvido a fama de Jesus. A fama de Jesus. Talvez a última chance para a cura, e não encontrou coragem para pedir a Jesus, não encontrou coragem para falar de Jesus, não é? Mas ela talvez estivesse até envergonhada, ela poderia até ser presa, ela poderia ser condenada, não é? Porque ela estaria falando com um homem, estaria falando com Jesus, então, e com fluxo de sangue, pior ainda. Então, talvez temendo até a rejeição, como eu vou pedir algo para este homem? Eu não sei se tem situações assim, não é? De algumas mulheres hoje, mas aqui, não pode, talvez ela já estava tão discriminada, talvez achasse que uma situação que ela não merece, não é? De tão ser oprimida, de tão ser castigada, devido à doença, devido à falta de dinheiro agora, não é? Ela já sentiu uma situação de que não merecia. Realmente eu não mereço. Não só mulheres, mas às vezes homens, pessoas, né, vão sendo tratadas de tal forma que ficam nessa situação. Realmente eu não mereço, não é? Não mereço. Então, nós podemos seguir aí. Não vou falar algumas coisas que eu ia pensar aqui, posso falar alguma bobagem. Eu ia falar assim, aquelas que recebem, que apanham, né? Tem algumas que acham que eu mereço, né? E nem vão denunciar na polícia. Mas isso é outra coisa, ou não seja outra coisa, né? Então, aí que está. Então, o que ela resolveu fazer? Ela resolveu, como uma ladra, ou de alguma forma assim, sorrateira, né? Sorrateira, ela foi por trás de Jesus, não é? No meio da multidão, e tocou na capa. Deixa eu beber água. Imediatamente Jesus perguntou: quem me tocou? E naquilo que ela tocou, a hemorragia estancou e ela sentiu que estava curada. Então devemos nos aproximar de Jesus e continuar nos aproximando de Jesus, de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer estratégia, não é? Pela fé, na certeza. Ela não tinha mais o que fazer, mas pela fé, na certeza de que poderia ser curada. Ela ouviu falar que muitas pessoas foram curadas por Jesus. Talvez a princípio ela não foi ali por devoção a Jesus, mas realmente foi uma situação desesperadora. E muitas pessoas chegam a Jesus em situação desesperadoras. Não sei se eu posso dar um glória a Deus a isso, né? Mas é nessas situações, quando nós estamos fracos, que nós ficamos fortes em Jesus Cristo. Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida. Então não podemos deixar de estar tendo esta fé em Jesus, não podemos deixar de buscar a Jesus, devemos estar buscando a Jesus. E mesmo nós, aqueles todos que já buscaram a Jesus, se encontraram com Jesus, estão vivendo já essa vida de caminhada com Jesus, não se esqueçam também de buscar Jesus todos os dias. Jesus está ao nosso lado e nós temos que ter este relacionamento com Jesus em todo o tempo. Temos que ter e continuar com essa fé firmada em Jesus Cristo. Então Jesus diz: quem me tocou? Os discípulos acharam a pergunta absurda, como seria possível, não é? Jesus sentir que alguém tocou. Mas com certeza Jesus reconhece quando é uma cotovelada, né? Mesmo
por acaso, uma cotovelada, mas também o menor toque. O menor toque. Mesmo alguém que não saiba orar, como já dizia o pastor Fanini, não é? Que ele conheceu um jovem assim, que não sabia orar, mas ele estava com muitas, não é, sede de encontrar Jesus, e a oração dele era essa: Senhor Jesus, sou eu, o José, não é? E Jesus ouviu. Então, amados irmãos, Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós, não é? Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, Por isso é importante essa fé em Jesus Cristo. Por isso é importante continuarmos a pregar Jesus Cristo e levar outras pessoas ao encontro de Jesus. E a mulher apavorada, morrendo de diz aqui, trêmula, amedrontada e trêmula, não é? Porque ela poderia ser enquadrada na lei e poderia ser presa. Então ela confessou, diz a palavra de Deus aqui, que declarou-lhe toda a verdade, contou a sua história. Os discípulos de Jesus, talvez também falando, não é, com ele, como é que você sentiu esse toque, mas não vamos esquecer que Jesus estava aqui a caminho da casa de Jairo. Então, é nesse momento em que essa mulher se encontra com Jesus. Eu não sei como Jairo estava, né? Jesus estava ali e falou: eu vou para a tua casa. E Jairo falava: que vai para a minha casa? Ele parou agora para conversar com essa mulher aí. Eu sou da sinagoga, eu sou chefe, eu sou importante. Não pode parar para ver uma mulher aí qualquer, essa vagabunda aí, né? Essa mulher discriminada. Que é isso? Talvez Jairo pudesse até pensar isso, né? Mas Jesus parou ali para dar atenção a esta mulher, para dar atenção a quem havia lhe tocado, e tocou no manto, só assim, né? Então nós vemos aqui a importância que Jesus dá às pessoas, a importância que Jesus dá à mulher. Mas Jesus não queria humilhá-la. Na realidade, ele queria mesmo era mostrar para ela que tudo estava bem. Não fique tremendo, não fique temerosa, não fique com medo. Não fique com medo dos principais da sinagoga, do sinédrio, dos soldados do sinédrio, né? Nunca vi uma igreja ter soldado, mas o sinédrio tinha os soldados do sinédrio para prender, para policiar alguém que estava infringindo a legislação deles, não é? Então ele quis conversar com ela para ver realmente, não é, a certeza da sua fé, e Jesus sempre fazia isso. Nós precisamos ter certeza da fé, né, do encontro com Jesus, se realmente quer, né, a cura. E ele falou para ela: não, está tudo bem, não é? Você tem direito à cura, você tem direito à fé, você tem direito à salvação, você tem direito de ser feliz, você tem direito de voltar para sua casa, você tem direito das pessoas te abraçarem, das pessoas te beijarem, das pessoas te darem um aperto de mão, das pessoas te reconhecerem que você é importante, de saber que você faz as coisas e faz bem tudo o que você faz. Você é muito importante. Você é muito importante. Então é isso que Jesus está fazendo quando conversa com esta mulher, dizendo da importância e como nós somos importantes para Jesus. Nós vemos aqui o ministério de Jesus, como ele gostava de conversar, né? Os encontros de Jesus, encontros bons e às vezes encontros ruins, né? Tenho lá um estudo lá, né? Até um bom sermão. Jesus
na casa de Zaqueu e Jesus na casa do Simão, não é? Simão só queria, né, falar para os outros: olha, Jesus está na minha casa, né? Mas não queria saber da bênção de Jesus. Zaqueu não, né? Então, 2 jantares aí, dois almoços, né, 2 encontros, né, importantes. Mas Jesus gostava de conversar, né? Então ele disse que se importava com ela, que queria ouvi-la, não importa que ela fosse mulher. Jesus conversava com as mulheres. Lembra da mulher samaritana, né? Como que eu posso conversar, né? Vamos sentar aí, vamos conversar. Então ela era uma pessoa de valor. Maior que o milagre da cura é o milagre da aceitação, o milagre de pertencer a Jesus, de fazer parte da família de Deus, da família de Deus. Por isso Jesus a chama de filha. Filha, você agora faz parte da nossa família. A sua fé te salvou. Uma palavra carinhosa, uma palavra de aceitação completa. Então ele, ao conversar com ela, e depois nós vemos aqui quando ele diz: vá em paz e fique livre desse mal, não é somente o mal físico, não é? O que aquela doença, e por ser mulher, fez na vida dela, não é? Trouxeram problemas emocionais, com certeza, problemas emocionais graves. Então a doença já havia deixado, mas ela precisava da cura emocional. Então ele não estava falando somente do fluxo de sangue, somente da enfermidade, mas talvez ela não acreditava, não é, que uma mulher pudesse ser tão importante para um homem. Talvez ela não acreditasse que uma mulher seria tão importante para Jesus, Jesus estava com pressa, como eu disse, tinha que curar a filha de Jairo, mas ele pôde dizer, e pôde parar e conversar com ela, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Imagine a multidão. Eu não sei como que foi essa conversa, né? Jesus olhou para cá, olhou para lá, quem me tocou? Ela aparece, né? Não sei se os discípulos fizeram um cercadinho, né? Agora Jesus precisa conversar, mas imagine, no meio daquela multidão, quantas pessoas, e Jesus para dar atenção para você, e Jesus para conversar com você, chateada, doente, sem ninguém, sem um abraço, ninguém, muitas vezes, talvez nem conversasse com ela. Imagine a situação, né? A diferença. Então, com certeza, ele a valorizou completamente. Ela era importante para ele, como todos nós somos. Iniciou uma conversa que seria importante para a sua vida, e ela contou toda a sua verdade, contou toda a sua história, se derramou aos pés do Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. Então foi muito importante. Ela viu no olhar e na aceitação de Jesus que todos nós devemos perceber que Jesus nos ama, que Jesus ama as pessoas, ama todas as pessoas. E nesse sentido, nós devemos estar continuando firmes na nossa fé e levando outras pessoas oprimidas, outras pessoas que estão aborrecidas, outras pessoas amarguradas, outras pessoas enfermas, outras pessoas que estão sem esperança, levá-las a encontrar-se com Jesus, encontrar-se com Jesus. Podemos perguntar, não é? E essa pergunta pode ser às vezes até recorrente, ou pode ser até que não seja se está desatualizado ou não, se as coisas mudaram, se as situações mudaram ou não, fica a seu critério, mas eu vou fazer aqui as perguntas. Você se sente sem importância? Você acha que não presta para nada?
Você sente que não tem nada de bom para oferecer? É pura mentira. É pura mentira. Você é amada pelo Criador do universo. Isso para as mulheres, mas serve para todos nós. Pelo que a gente ouve, né, ainda existem muitas discriminações. Existem muitas situações. Não sei se era pecado ou não, se foi, né? Quando a Fátima engravidou, a primeira coisa que eu pensei, sabe o que foi? Tem que ser um menino. Me perdoe, viu? Mas eu pensei isso, né? Não sei se em 1986, 76, então faz tempo, né? Se em 76 podia, né? Hoje talvez eu não iria pensar, não sei se ia pensar isso, né? Sabe, irmãos, umas coisas, não sei quem que me passou isso, quem que falou isso para mim. E se fosse a Juliana que nasceu primeiro, não fosse o Fábio, né? O que eu ia fazer, né? Entendeu? Deixa para lá, né? Já passou, como eu disse o outro, né? Mas vê como tem algumas coisas nas nossas mentes, né? Nas nossas cabeças. E também pensei assim: se for um menino, vai ser ensinado a ser corintiano e o Corinthians vai ser campeão. O Corinthians saiu da fila, né? Isso foi 76, uma coisa, 77, né? Gol do Basílio, sei lá, entendeu? Não sei se foi isso, sei lá, né? Então, mais essa ainda, vai ser menino corintiano e o Corinthians vai sair da fila. Então, pensamento não sei se é pensamento de homem, sei lá, pensamento de algumas coisas dessas, né? Mas, amados irmãos, nós temos que ter a fé nossa em Jesus Cristo, a certeza em Jesus Cristo. Nós temos nome, nós temos personalidade, né? Nós somos reconhecidas por Jesus, não somos inúteis, as mulheres não são inúteis, não são incapazes e outros adjetivos que podem ser colocados, mas as mulheres são lindas filhas do Senhor, lindas filhas de Deus. Você está aí ao lado de uma mulher, diga para você, é uma linda filha de Deus. Fala para ela. Aí, mulher, aí, você é uma linda filha de Deus. Jesus abençoou a mulher e mandou que fosse em paz. Aqueles que se encontram com Jesus encontram a paz, e devemos entender essa paz. Talvez nem se lembrasse mais do que era sentir-se paz, talvez não sentisse mais o que era andar com a cabeça erguida, de encostar nas pessoas, de tocar nas pessoas. Não sabemos o que aconteceu com ela, mas temos a certeza que sua vida foi transformada, e a vida das pessoas que ela conhecia, e a vida das pessoas da sua família com que ela convivia, temos a certeza que foi transformada, foi mudada, porque ela sabia o que era sentir-se isolada, discriminada, calada, rejeitada, solitária. Mas aí ela pôde ficar, né, com a cabeça erguida e dizer, não sei se, vou dizer de novo, não sei se esse termo pode existir, eu sou gente. Eu não sou tratada como um cachorro, como um animal, mas eu sou gente, eu sou uma pessoa importante, eu fui criada por Deus. Talvez algumas mulheres aqui tenham momentos de frustração, de questionamentos, em torno do fato só de ser mulher, né? Os questionamentos, situações de injustiça, situações de indiscriminação, não é só porque é do sexo feminino. Mas, amadas irmãs, amadas mulheres, você deve sentir-se até com vontade de gritar: isso não é justo, isso não é justo. Mas nesses momentos, lembre-se dessa mulher, lembre-se de Jesus, né? E receba o consolo do Jesus. Nada disso importa, do que dizem, do que fazem,
com você. Você tem valor, você é amada, você é filha do Criador. E continue tendo esta fé em Jesus. Continue buscando Jesus. Encontre-se com Jesus. Jesus é a certeza, não é, da nossa salvação. É a certeza de uma vida nova, de uma vida transformada. Então, continuemos, não é, a olhar para Jesus, buscar a Jesus, e desta forma seremos abençoados, e que possamos estar, não é, lutando por mais justiça, por menos discriminação, por menos violência, não é, contra as mulheres. Que isso seja uma verdade, principalmente na vida daqueles e de todos que conhecem Jesus Cristo, não é? Desta forma. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Já podem vir, o grupo de louvor já pode estar vindo à frente. Senhor Deus e Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Colocamos mais uma vez diante do Senhor a vida das mulheres, de todas elas, que elas continuem, ó Deus, sendo abençoadas, que elas continuem sendo capacitadas, que elas continuem servindo no propósito para que foram criadas, Senhor Deus e Pai, na ajuda a estar ao lado, para estar em todos os momentos na companhia do homem, Senhor Deus e Pai, para abençoá-lo, e que todos nós venhamos a entender o papel dado pelo Senhor, o papel dado por Deus para as mulheres, e venhamos também a abençoá-las, a respeitá-las e a ter um amor verdadeiro com elas. Ajuda-nos, Senhor, e nos dá capacidade para nós e para todos aqueles que ainda fazem discriminações com a mulher. Agradecemos a Deus por esta manhã, agradecemos a Deus por podermos estar aqui louvando e bendizendo o Teu nome, pelo estudo da Tua palavra, pelo ensino, pelos cânticos, que tudo continue a concorrer para a honra e a glória do nosso Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém.